Todos os dias, a grande maioria dos brasileiros é atingida direta ou indiretamente por problemas com transporte urbano em nosso país. Ônibus lotados, linhas de metrô insuficientes, quilômetros e quilômetros de congestionamentos. No Eu Fiscalizo deste mês, vamos mostrar como as pessoas se deslocam no dia a dia, os desafios enfrentados pelos brasileiros e como o planejamento urbano influencia nesta temática. Você vai ver também o que diz a Política Nacional de Mobilidade Urbana e as perspectivas de transporte alternativo para desafogar as ruas das grandes cidades. Começa agora mais um Eu Fiscalizo. Eu perco 5 horas do meu dia me locomovendo, levando minha filha para a escola, dentro de ônibus. Fico pensando, se eu ganhasse essas 5 horas do meu dia para mim ir no mercado fazer compra, chegar mais cedo em casa, brincar com a minha filha um pouco, ajudar ela nas tarefas de casa, ler um livro com ela, seria muito bom. Mas infelizmente não é possível. 32 milhões de brasileiros usam o transporte público para se deslocar todos os dias. Meu nome é Maria Cristina dos Santos Caldeira, eu sou doméstica. Faz 5 anos que eu vim morar na Estância Mesdar, ruim de ônibus lotado. Quando eu entro, eu já olho logo se tem um lugarzinho para me sentar, mas nunca tem. Aí é pedir, rezar para um descer para me sentar. O Brasil tem trafegado na contramão dos países desenvolvidos nesta área. Incentivou a indústria de automóveis com isenção de impostos e crédito facilitado para a compra de carros. Por outro lado, poucas cidades implantaram, ampliaram ou modernizaram os sistemas de transporte coletivo. Meu nome é Walter Faustino Santana, eu sou motorista de ônibus. Ultimamente está sendo muito difícil porque o nosso trânsito aí está cada vez mais caótico. Quando eu comecei, há 21 anos atrás, era muito bem melhor. O número de automóveis, de altos passeios, de um modo geral, ele aumentou muito, muito mesmo. Por isso que a gente está sofrendo com esse trânsito caótico. De acordo com outra pesquisa da CNT, o número de passageiros transportados por ônibus vem caindo desde 94. Falta de flexibilidade dos itinerários e horários, alta nos preços das tarifas e desconforto foram apontados como motivo da fuga. E às vezes eu estou na parada esperando, dou o sinal e o que acontece? Ele passa e nem para. Só fala com a mãozinha, tá cheio, espera o próximo. Às vezes para você conseguir pegar, você entra espremido e daí se você perder o lugar do seu pé, você não consegue encontrar mais. Acontece às vezes do motorista dar aquela freada, você vai lá na frente, volta, bate a cabeça. Em pesquisa do ano de 2006, 60% dos entrevistados responderam usar o transporte coletivo no dia a dia. Ano passado, este número caiu para 49,8%. Já a opção pelo transporte individual saiu de 40% para 50,2%. A frota de automóveis e utilitários subiu de 20 milhões para mais de 52 milhões. As grandes cidades brasileiras não estavam preparadas para tantos carros. Muitas estão parando nos congestionamentos. Nossa infraestrutura, ela em nada evoluiu, então isso ficou muito difícil. É muito difícil. Eles não olham para a gente, não. No nosso bate-papo de hoje, vamos falar sobre transporte público e os desafios da mobilidade urbana no Brasil. Para isso, eu convido Marta Martorelli, gerente de projetos do Ministério das Cidades, e Nazareno Afonso, do Instituto Nacional pelo Direito ao Transporte. Sejam muito bem-vindos ao Eu Fiscalizo. Obrigada pela presença de vocês ao programa. E eu começo com você, Marta. Um aspecto que é muito discutido no Brasil quando o assunto é transporte público e mobilidade urbana
é a questão dos investimentos e subsídios governamentais. O último levantamento realizado pelo Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas, o IPEA, traz um dado alarmante. A cada R$1 investido em transporte público, 12 são investidos em carros e motos. Qual é a importância de equilibrar esses números, Marta? Bom, eu poderia dar uma lista aqui de fatores relevantes para mudar isso, né? Mas o principal, assim, o que chama mais atenção e o que seria mais relevante para a sociedade, eu imagino, seria a equidade, né? Porque se a gente pensar em infraestrutura pública e todo o dinheiro público investido é de todos, né? Todos colaboram com esse investimento. E a utilização do carro é sempre restrito a alguns. Então, equilibrar esses números traria pelo menos equidade. Afonso, é um número muito grande, uma diferença muito grande, R$1 para 12. Mas ele não é gratuito, não. Ele é uma opção de Estado brasileiro. Quer dizer, o Estado brasileiro fez a opção para que universalizar o uso e a propriedade do automóvel como política de Estado, nem depende de governo. Isso fez com que as vias públicas fossem ocupadas de forma absurda pelo automóvel. Ele ocupa 80%, 90% do sistema viário e transporta 30%. A prioridade é os modos não motorizados, andar a pé e bicicleta, depois o transporte público, depois o automóvel. Só que quando você olha para fora, você vai ver que os investimentos são em viadutos, em ampliação do sistema viário e uma dificuldade imensa de criar corredores, faixas exclusivas para ônibus, investir em sistemas metroferroviários. Mas dinheiro para o automóvel tem. Os projetos no Ministério das Cidades, existe algo que reveja esses números, Marta? Olha, nós temos a Política Nacional de Mobilidade Urbana no país desde 2012. No Ministério das Cidades, um grande avanço que nós percebemos agora nesse último momento é que finalmente nós conseguimos um programa de financiamento para os municípios totalmente compatível com a política. Nós nunca conseguimos que o governo federal apoiasse os municípios a fazerem seus planos, né? E agora, nesse programa Avançar Cidades e Mobilidade Urbana, nós conseguimos recursos para que os municípios acessem para planos. Nós vemos um grande salto. E no próximo bloco vamos falar sobre a Política Nacional de Mobilidade Urbana e um projeto em Recife de transporte em embarcações que poderia ajudar na locomoção dos moradores da cidade. Eu volto em instantes. A região metropolitana do Recife concentra mais de 4 milhões de habitantes. Deste total, 1.700.000 moram na capital e colocam nas ruas e avenidas 1 milhão de veículos. Nos horários de pico, a cidade registra o trânsito mais lento do Brasil. Nas águas do Capibaribe está a solução para amenizar o trânsito caótico do Recife. Mas o projeto de tornar o rio navegável com transporte público coletivo está paralisado desde 2014, ano da Copa do Mundo no Brasil, quando os barcos confortáveis deveriam ter entrado em operação. O projeto, orçado em 190 milhões de reais, integra a Política Nacional de Mobilidade Urbana e previa 2 rotas de transporte público coletivo fluvial. 335 mil recifenses seriam beneficiados. Mais de 50 milhões de reais foram gastos. Boa parte na dragagem do rio. A obra está abandonada e uma auditoria foi aberta pelo Tribunal de Contas da União em 2016, que solicitou ao Ministério das Cidades a suspensão do repasse de recursos para o governo de Pernambuco. Os técnicos do Tribunal de Contas da União identificaram diversas irregularidades nesse empreendimento, sobretudo decorrentes de uma falta de planejamento adequado. Eu podia citar, entre as irregularidades, a ausência de comprovação da viabilidade econômica do empreendimento e, sobretudo, a inadequação da etapa de execução do plano de trabalho. Isso porque foi identificado que a execução da dragagem
foi feita em descompasso a execução das estações de passageiros. Durante as obras da estação, foi exatamente na época do cenário de recessão, houve problema com a empresa e a empresa abandonou as obras. Então nós estamos agora acabando de refazer o projeto, readequando ao novo cenário econômico. Engenheiro especialista em transportes e em gestão de infraestrutura, o professor da Universidade Federal de Pernambuco, Maurício Andrade, aponta o adensamento populacional em alguns bairros como uma das principais causas dos problemas de mobilidade no Recife. O sistema viário, inicialmente, ele era representado pelas ferrovias, principalmente que faziam as ligações mais longas, né, ferrovias e bondes, e com o tempo esses modos foram sendo substituídos por ônibus e as vias que ficaram lá foram as vias que se tornaram nossos corredores hoje. Então, são vias de baixa capacidade de tráfego para qualquer sistema. E aí a cidade cresce, adensa, incha e os espaços vão ficando cada vez mais escassos. E essa escassez de espaço é a causa da imobilidade da cidade. Enquanto o transporte coletivo fluvial não entra em operação, barqueiros do Capibaribe remam há décadas realizando pequenas travessias de moradores entre um bairro e outro. Seu Zomilton, 67 anos, herdou a profissão do pai, que herdou do avô. Ele ainda sonha em ver o velho Capibaribe cortado por barcos lotados de recifenses. É um sonho que vai ser realizado porque vai ser melhor para mim. Vai ser melhor para mim não, para todo mundo, né? Porque vai diminuir mais o trânsito na cidade. Nestes 6 anos, desde que a política de mobilidade urbana foi lançada, quais foram os reais impactos da legislação para a mobilidade nas cidades brasileiras? Professor Nazareno. Olha, o que eu gostaria de dizer é que nós conseguimos sensibilizar as pessoas para um termo que não existia. O que é a mobilidade e a diferença do transporte? Porque agora a gente pode comparar um com o outro. Nós estamos assim totalmente infectados pela carrocracia, a cultura do carro. E isso pega desde a pessoa que usa transporte público, aquele que tem automóvel, aquele desejo. Então, a saída é mais ciclovia, mais calçadas, é a palavra mobilidade. Marta, como é que a gente faz essa cultura, como é que tira essa cultura do carro no país, então? Sem dúvida, se não tiver uma mudança comportamental, uma mudança generalizada, né? Se as pessoas não perceberem que o acesso é o mais importante para a pessoa se desenvolver, para o cidadão ter cultura, para o cidadão ter estudo, para o cidadão ter trabalho. Não basta cuidar do ônibus e ter ciclovia, precisa que uma coisa se integre com a outra, para que a população possa usufruir de tudo e facilitar e favorecer essa questão do transporte, do locomoção e principalmente de acesso, né? A lei fala em democratizar as vias públicas. Neste sentido, como é possível reduzir os privilégios dos carros que ocupam entre 70% e 90% das vias? Se a lei diz que o espaço tem de ser ocupado equitativamente, o automóvel carrega 30% da população. Então nós deveríamos inverter essa lógica de faixa exclusiva, ciclovia, ciclofaixa, calçadas. A gente deveria fazer faixas para carro. Então a gente deveria separar 30% do sistema viário para o automóvel circular e o resto vai ser muito fácil a gente melhorar o transporte se isso acontecer no Brasil. Mas aí Marta responde para a gente, teria que se investir também em transporte público, coisa que também não está sendo investido demais no país. O carro sempre vai fazer parte do sistema de mobilidade urbana. Agora, a forma com que ele vai atuar, né, tem que estar dentro desse planejamento, até porque o carro pode ser e deve ser uma fonte de financiamento da infraestrutura e do transporte público. Então, de novo, a chave é o planejamento, né, de uma forma geral. Na próxima matéria, nós vamos falar sobre planejamento urbano nas cidades brasileiras e mostrar o que Campinas, no interior de São Paulo, tem feito em benefício do transporte público local. Trânsito lento, bem carregado, com ônibus, carros e motos disputando espaço, faz parte da rotina de Campinas, uma das maiores cidades do estado de São Paulo. O dia começa exigindo muita paciência. Acordo 10 para as 4 da manhã, pego o primeiro ônibus 4h20, chego no meu serviço atrasado às 6h20 da manhã, todos os dias.
Com mais de 1.100.000 habitantes, Campinas sofre com a falta de planejamento urbano. E quando o assunto é mobilidade, a cidade tem todas as características dos grandes centros. As principais queixas são de quem depende do transporte coletivo. Os ônibus nem sempre têm faixa exclusiva, o que atrasa o percurso, fora a insatisfação com o preço da passagem e a qualidade do serviço. Eu acho que pelo valor da passagem é para ter ônibus pelo menos de 10 em 10 minutos. Olha, tá péssimo. Tá péssimo por causa do preço, uns ônibus tudo sujos, sabe? Então é uma coisa que a população diariamente está falando. As mesmas imagens e reclamações se repetem na maioria das grandes cidades brasileiras. E problemas de mobilidade afetam inclusive municípios menores. Urbanistas não se cansam de dizer que tem que diminuir o número de carros nas ruas. Para isso, o transporte público precisa melhorar. Implantar, por exemplo, um desenho de transporte público que permita a mobilidade através de um sistema intermodal, que pode ser trem, ônibus e bicicleta. Mas isso tem que estar articulado, eu tenho que descer do trem e poder pegar um ônibus. E posso descer do ônibus em algum momento e poder ter um trecho de bicicleta. Os desafios são muitos em todo o Brasil. O Programa de Aceleração do Crescimento pretende melhorar esse cenário com investimentos de 102 bilhões de reais em projetos de mobilidade, como metrôs, BRTs e veículos leves sobre trilhos. No total, são 194 empreendimentos, mas desde 2015, apenas 15 foram concluídos até agora. Campinas é uma das cidades brasileiras onde está sendo implantado o BRT, o ônibus de trânsito rápido com corredores exclusivos para diminuir o tempo de percurso. As obras começaram em maio do ano passado e a expectativa é de que sejam concluídas no primeiro semestre de 2020. O investimento é de 450 milhões de reais para atender 450 mil pessoas. A população vai ter um sistema que vai ser mais rápido, mais confortável e ao mesmo preço. No nosso modelo, o BRT vai ter o mesmo preço do sistema convencional. O BRT é um passo importante, mas não pode parar por aí, reforça a urbanista. Eu acho que ele pode diminuir num primeiro momento o tempo de percurso, mas se ele não tiver uma política mais abrangente, imediatamente ele vai passar a ser insuficiente. Os passageiros que há anos ouvem promessas de melhora não veem a hora de se tornar realidade. Acho que vai melhorar bastante. Espero que aconteça rápido, né? Professor Nazareno, a falta de planejamento urbano torna mais cara a administração das cidades? O que poderia ser feito de concreto para começar a resolver esse problema? Nós temos uma experiência na Colômbia que eu acharia que nós deveríamos aprender muito com ela. Então, o que aconteceu lá? O transporte é de alta qualidade, o sistema viário foi refeito, mas respeitando as vias, como fosse uma favela mesmo, no alto, né? Levaram a melhor biblioteca da cidade lá para cima. O sistema de lá é integrado com toda a cidade. A pessoa sai de um teleférico, entra no metrô e vai embora. Fizeram um trabalho de educação, colocaram uma escada rolante dentro do bairro, só para você ver, para o deslocamento ser melhor. Eles qualificaram educação, esporte. Então, quando nós deixaram de trabalhar setorialmente. Marta, das obras que receberam recursos do PAC e já foram iniciadas, quase metade estão paradas ou atrasadas. Qual a razão para um número tão expressivo de obras paradas e atrasadas? Bom, nosso estudo lá no Ministério é que, historicamente, os municípios têm muita dificuldade de elaborar bons projetos. Na verdade, de elaborar projetos inicialmente. Nós temos a questão da licença ambiental, é um grande entrave para as obras também. Que, na verdade, os municípios têm dificuldade de atender, né, os requisitos para a licença ambiental, que é fundamental que se atenda, mas existem muitas obras paradas em função disso. E a questão das desapropriações, né, envolvendo as transferências de pessoas, isso também costuma ser um grande entrave. Agora, tudo isso é decorrente, mais uma vez, de não se planejar aquele projeto.
Nesse sentido, também agora nós temos uma novidade do Ministério, que nós nunca apoiamos projetos, né? Só se fosse projetos com empreendimentos, mas projetos, se o município hoje quiser acessar recurso do Ministério para elaborar um projeto, né, para uma obra que ele não vai executar agora, pela primeira vez nós podemos disponibilizar esse financiamento. E no próximo bloco nós vamos falar sobre o transporte alternativo e os benefícios dele para a realidade brasileira. Paula Hirakawa é fisioterapeuta e trabalha a pouco mais de 2 quilômetros do apartamento onde mora. Quando criança, desenvolveu uma relação recreativa com a bicicleta. Na vida adulta, passou a usar a bike para a prática de esportes. Foi então que, em 2014, decidiu radicalizar. Vendeu o carro e passou a se deslocar exclusivamente de bicicleta. Eu resolvi fazer uma experiência de 3 meses sem usar o carro. Mas quando a gente tem um carro, a gente sempre vai usar. Vai no supermercado, que é pertinho, que podia ir a pé ou de bicicleta, a gente vai de carro. Aí eu disse, não, vou fazer um tratamento de choque, vou vender o carro e experimentar. Se eu não me adaptar, é um objeto, compra um outro. Considerando-se um ativista do movimento que defende a ampliação das ciclofaixas, Paula diz não ser fácil pedalar pelas ruas de uma grande cidade. Se for uma via de mão única, se você for atravessar, eles não vão olhar para o lado, eles vão olhar para o carro, eles só veem o carro. É mais a educação e a má formação do motorista, por achar que a bicicleta não pode pedalar ali, que você tem que andar só no domingo, no dia de ciclofaixa. Mas não se arrepende de ter trocado o carro pela bicicleta e aponta os benefícios. Foi tudo de bom, tanto para a parte física quanto mental e econômica, porque você economiza. Melhorar o trânsito do Recife pode ser também uma questão de atitude, agir para o coletivo. Um carro, por exemplo, que transporta uma única pessoa para o trabalho, pode levar 2, 3, 4 ou até 5. Larissa Ferreira, Rogério Machado e Maria de Lourdes Dias são exemplo. Eles trabalham no Tribunal de Justiça de Pernambuco e aderiram ao programa Carona Solidária do TJPE. Como residem no mesmo bairro, usam apenas um carro para os 3. Como benefício, o tribunal garante vaga de estacionamento todos os dias. Foi um programa que realmente teve uma iniciativa louvável. Assim, a gente tem que agradecer realmente, porque tem sido mais tranquilo. A nossa chegada ao tribunal, você tem já um espaço reservado para colocar seu carro. Como a gente busca sempre mais o automóvel, então reduzir a quantidade de veículos na rua já ajuda bastante, não só o meio ambiente, né, como também a diminuição do trânsito. Além deles chegarem melhores no trabalho, economiza, né, no combustível para todos eles que estão fazendo essa rotatividade de carro. Contribui com o trânsito da cidade em si, né? Ajuda não só nós do tribunal, mas como a população como um todo e melhora, acho que, na produtividade em si. O professor Tomás Lapa, arquiteto e urbanista, vê na carona solidária e nas ciclofaixas alternativas aos congestionamentos dos grandes centros urbanos. No Brasil de cidades portuguesas e ocupadas sem planejamento, a mudança mais eficiente pode ser cultural. E as pessoas não abrem mão dos seus automóveis particulares, vão todos para a rua e quando tem um fator desse que de fato estrangula a via, todo mundo reclama. Eu tenho uma visão de que nós brasileiros não temos absolutamente noção do coletivo. No Brasil, a grande maioria do transporte público é realizado por ônibus, mas existe uma linha de especialistas que defende investimento em transporte sobre trilhos, como os metrôs. O argumento é que as grandes cidades estão congestionadas e já não comportam mais linhas de ônibus ou transporte individual.
essa pode ser uma saída para melhorar a mobilidade no Brasil, Marta? Olha, a opção por um transporte, por um modo de transporte, ela deve levar em consideração uma série de fatores, né? Não se substitui simplesmente um transporte por outro porque a infraestrutura está sobrecarregada, então vamos tirar um ônibus por trilho. Não é bem assim que funciona, né? Então, tudo isso tem que ser muito bem estudado e levado em conta todas as variáveis, que não são poucas. Professor Nazareno, e qual é o papel da população para melhorar a mobilidade urbana no Brasil e também desenvolver novas ideias para o transporte alternativo? A lei de mobilidade só aconteceu nesse nível de qualidade porque houve a participação de todos os segmentos. E isso foi feito assim, você viu um empresário do lado de uma liderança popular, do lado de um trabalhador, o governo junto, todos fazendo a mesma coisa. Eu acho esse um dos principais exemplos que nós temos da contribuição da sociedade na elaboração de políticas públicas. O Eu Fiscalizo de hoje termina por aqui. Gostaria de agradecer ao professor Nazareno, Marta Martorelli, por esse importante bate-papo. Obrigada e até a próxima. No próximo Eu Fiscalizo, a gente vai falar sobre o sistema prisional no Brasil. Até lá!